Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que está fora das eleições presidenciais, pode atrapalhar os planos do vice-governador de Minas, Matheus Simões, de trocar de partido? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pode sim atrapalhar os planos de Matheus Simões de sair do Partido Novo para ir para o PSD. Esse é um desejo do vice-governador porque ele é pré-candidato à reeleição e ele precisa de um partido que tenha um fundo eleitoral para, inclusive, auxiliar a sua chapa de deputados. Tem alguns parlamentares no PSD que são entusiastas da candidatura dele, então há um plano para que ele se mude para o partido. Só que há um problema, porque Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, também é pré-candidato ao governo do estado, inclusive é o nome preferido do presidente Lula, e não cabem dois pré-candidatos ao governo do estado no mesmo partido. Rodrigo Pacheco, que é uma das principais figuras da legenda no Brasil. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é do Republicanos. O secretário de governo dele é Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD. E Kassab gostaria de ver Tarcísio de Freitas candidato à presidência da República. Nesse caso, inclusive, ele seria candidato ao governo do estado de São Paulo. Já que Tarcísio de Freitas disse ao governador Romeu Zema durante encontro que eles tiveram nesta semana que ele de fato não será candidato à presidência da República, isso significa que fica mais difícil a vida de Matheus Simões para mudar para o PSD, porque se ele mudasse para o PSD, certamente Kassab pediria a ele que fosse o palanque em Minas Gerais para Tarcísio de Freitas, o que colocaria o governador Romeu Zema em uma situação difícil, já que ele também é pré-candidato à presidência da República. Por isso, muita gente diz que Zema não é candidato à presidência e, na verdade, seria candidato ao Senado em uma chapa que teria Tarcísio de Freitas, candidato à presidência da República, Matheus Simões, candidato ao governo de Minas pelo PSD, fazendo base para Tarcísio de Freitas, e o governador Romeu Zema seria um senador nessa chapa. Essa é a configuração que muitos acreditam que aconteceria. Mas já que Tarcísio de Freitas não deve ser candidato à presidência da República, o PSD pode fechar uma aliança com o presidente Lula, que é a aliança que existe hoje. E aí o senador Rodrigo Pacheco seria o candidato ao governo de Minas, fazendo campanha pelo presidente Lula para a reeleição, e Matheus Simões não caberia mais no PSD. Essa é uma configuração de momento, já que Tarcísio de Freitas confirmou para o próprio Zema que não será candidato. Isso dificulta um pouco a ida de Matheus Simões para o PSD e fortalece as alianças no entorno de Rodrigo Pacheco, que pode levar, inclusive, outros partidos de centro, como o MDB e até o União Brasil, já que ele é amigo pessoal de Davi Alcolumbre, que não é o presidente do União Brasil, mas é a principal figura do partido, e se ele decidir que terá apoio a Rodrigo Pacheco, pode ser que o União Brasil feche essa aliança também em Minas Gerais, em torno do nome do senador e também pela reeleição do presidente Lula. Kátia e Eustáquio. Agora, mudando de assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer incluir a reforma administrativa dentro do chamado pacote de bondades? Quer sim, Eustáquio. Logo depois da reprovação da PEC da blindagem, que na verdade ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e depois enterrada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que arquivou o projeto, os deputados ficaram preocupados, porque isso pegou mal para a imagem da Câmara, já que era um projeto de autoproteção. E agora a Câmara dos Deputados tem um pacote de bondades, ou seja, resolveu aprovar pautas positivas, como a ampliação da isenção do imposto de renda, que já aconteceu nesta semana. Na semana que vem tem projetos da área da segurança pública que devem ser votados, e dentro desse bojo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, pretende também discutir a reforma administrativa. O que significa isso? Enxugar os quadros do governo federal para que a máquina pública custe menos. Só que ele enfrenta duas dificuldades. Primeiro, a resistência do funcionalismo público, que é visceralmente contra essa proposta, e também enfrenta a oposição do próprio governo, que é contra uma reforma administrativa. Então, apesar de Hugo Mota ser um entusiasta dessa reforma, que foi apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro e não foi adiante, chegou a ser aprovada em uma comissão especial, mas depois não andou no Congresso Nacional, agora é a vez de Hugo Mota tentar alavancar, dar aval a essa proposta, mas que enfrenta uma resistência do governo e do funcionalismo público, então não se sabe se ele conseguirá emplacar a reforma administrativa, que é a demanda de alguns setores da sociedade, principalmente setores produtivos como a indústria, o autoempresariado, acreditam que o Estado deve ser menor e a máquina precisa ser enxugada para diminuir o custo do Estado para o governo brasileiro. Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato. São 8h.